eu chamei algumas pessoas do bem para saber como elas foram atrás do seu sol. E nesse episódio, Édipo. E aí, Édipo, como você foi atrás do seu sol? Então, quando eu estava quase entrando no ensino médio, boa parte dos meus amigos tinha descoberto a Filarmônica de Salgado e só vivia falando sobre esse assunto, sobre a banda. Era o tempo todo a banda, e eu achava aquele assunto chato. Aí os caras diziam, nada, é chato porque você não tá. Vamos lá um dia. E eu sempre fazendo, sempre do contra, sempre sem querer ir. E recebendo convite deles, vamos, até que um dia eu resolvi ir, logo no primeiro dia. Já gostei bastante. Teve um resultado na primeira aula, assim, que eu achei que foi bem legal. Aí peguei gosto, me animei pela coisa. Aí insisti. Com 2 meses de aula, peguei meu primeiro instrumento. E aquele negócio novo, né? Criança, adolescente, mas no tempo, os pensamentos de criança ainda. Aí insisti na música, insisti. Com o tempo fui me destacando, gostava do que fazia, até hoje gosto. Fui me destacando, aí estudando. O instrumento que eu tocava não tinha muito destaque em bandas. E eu sempre ficava olhando os outros, o que faziam na música, e eu sempre almejava tocar aqueles outros instrumentos, mas tocava o que tinha disponível na banda no momento. Aí, mesmo assim, eu tentava descobrir como era que funcionava um e outro. Aí eu saía pesquisando, olhava o pessoal tocando, perguntava. Aí até que um dia, na internet, eu achei uma digitação de sax que lá mostrava onde era os botões, onde era cada nota. Aí eu comecei, desenhava, fazia o caderno como se fosse um sax. Tipo, eu ficava segurava ele na mão como se fosse um sax, ficava exercitando essas coisas. E porque para mim um dia ia sobrar uma vaga para mim no sax e eu ia até lá. E quando chegasse esse dia eu tinha que estar pronto, né? Saber, ter noção do que eu ia fazer. Demorou mais ou menos 1 ano e meio por aí. Aí um rapaz daqui arranjou um emprego fora e ele era o saxofonista e eu soube disso, que ele estava indo viajar. Eu cheguei lá pro maestro e perguntei, e aí, não dá pra, esse sax não dá para ser meu não? Aí, com muita luta, o maestro na época, Aldo, ele liberou o instrumento para mim, mas o cara disse, aí, eu libero para você o instrumento, eu passo para você, mas eu estou precisando de uma coisa, que ele precisava de alguma coisa lá para a viagem que ele ia fazer. Aí eu corri atrás e consegui arranjar esse negócio. Depois disso eu comecei a tocar sax na Filarmônica, aí estudava o que tinha para estudar da banda ali, estava sempre me dedicando e buscando alguma coisa fora. Tipo, ouvia uma música que estava no rádio, tentava tocar, tentava acompanhar, mas isso não era permitido lá na Filarmônica. Aí isso eu fazia em casa. E na Filarmônica eu estudava as músicas que tinha do repertório da banda para tocar, porque vez ou outra tinha uma apresentação da Filarmônica na prefeitura, algum evento que a prefeitura fazia, um desfile, carnaval de Neópolis. Vez ou outra eu tinha alguma coisa assim para fazer. E foi o meu início assim, profissional na música, porque a gente ganhava um dinheiro para tocar no desfile de 7 de setembro, ou para tocar num carnaval, uma charanga, essas coisas. Só que com o tempo eu fui desenvolvendo. Aí acho que alguém falou de mim, a Isanael, e ele tinha interesse de montar um grupo e colocar um sax. Aí ele veio até mim, disse que tinha uma festa pra gente fazer, um casamento. Aí ensaiamos e no dia fez o casamento e após a cerimônia a gente tocou na festa. E essa aí foi assim, tipo a minha primeira experiência profissional com banda, assim, que é o que eu faço até hoje. O tempo foi passando, dessa banda de Zanael teve
um rapaz que viu a gente e gostou, que eram 4 pessoas no tempo. Eu, Zanael, Didi, os Moraes e Dani, que canta em Forró Brasil hoje. Aí ele viu a gente, gostou e quis investir e transformar aquele grupo num projeto maior, assim, de nível para estado. Aí fez um trabalho legal, fez um DVD, fez música, colocou em rádio. Aí foi tentando e eu sempre no meio. Daí, desse projeto, eu conheci algumas pessoas e continuei tocando, só que com o tempo aquilo não surtiu o efeito que eles esperavam. Aí a banda, tipo, tocava, mas não era aquela coisa toda. E eu recebi um convite de um amigo para ir tocar em Asas Morenas. Como eu sempre ficava o tempo todo ouvindo alguma coisa, alguma novidade, e na época o sucesso que tinha era essa banda, eu já cheguei lá já com tudo pronto. Mas era coisa de fã mesmo, assim mesmo. Que de tanto eu vi, eu cheguei lá e parecia que era que eu já conhecia, que eu já fazia parte da banda. E isso foi elogiado. Aí essa foi assim a primeira banda nível estadual assim que eu comecei a tocar. E passei um bom tempo lá, aprendi muita coisa, viajei bastante. Em seguida eu passei por outras bandas do estado que na época tava com a mesma assim ascensão que essa banda que eu falei, Asas Morenas, teve no tempo. Aí fui tocando de uma em outra, sempre na capital, quase nunca na minha cidade, sempre viajando, sempre dormindo em rodoviária de meia-noite até 5 da manhã, sempre saindo de Salgado na sexta, voltando na segunda, ou indo todos os dias do final de semana para Aracaju, na semana também para ensaiar, de ônibus, com instrumento, pegava ônibus aqui em Aracaju, pegava coletivo, com instrumento, com mala, voltava de noite, ficava em beira de estrada muitas vezes, esperando o ônibus tarde da noite para ver se conseguia voltar para casa, porque não queria dormir em sede, não queria ficar na capital, sempre queria tocar, fazer o meu e voltar para casa. Aí sempre como as bandas eram de fora, sempre tinha essa contramão aí, eu dependia muito de transporte, de horário, tipo, eu torcia para que as festas acabassem tarde, 4 da manhã, porque eu sabia, ó, 4 da manhã acaba a festa, o tempo que desmontar tudo aqui, que eu chegue na rodoviária, vai ser a hora que vai ter um ônibus e eu posso voltar para casa, porque ficar naquele lugar ali, madrugar, era sempre perigoso, eu com instrumento caro, às vezes caro, e também é aquele instrumento que eu uso para trabalho, né? Ninguém quer perder, ninguém quer ter esse prejuízo. Aí eu passei por esses perrengues. Com o tempo, eu recebi um convite de uma banda de fora, mais fora ainda, na Bahia, em Esplanada. Aí pra lá já foi mais tranquilo, porque eu ia com o pessoal também que tocava, ia de carro, tinha local para ficar, a gente dormia, voltava no outro dia, foi mais tranquilo. Só que era desgastante todo esse trajeto, ter que sair daqui, muitas vezes eu tocava no sábado, cedo mesmo, mas só chegava em Salgado no fim da tarde do outro dia, aí desgastante. Uma das melhores bandas que eu trabalhei, mas só que essa viagem era um pouco desgastante. Aí no tempo foi quando o Paulo Santos estava começando o projeto dele com banda, que Márcio Mix estava à frente e me chamou para gravar um CD e disse que, olha, vou trabalhar com o Paulo agora, quero fazer uma coisa maior e vou gravar um CD, vou te colocar. Aí pronto, eu gravei esse CD e casou com o sax com a banda, tudo, entrosou a galera toda. Aí Paulo resolveu colocar esse sax na banda. Aí eu vim para uma banda da região que facilitou muitas coisas para mim, dava para eu me programar tipo, para alguma coisa que tinha por aqui, para fazer com os amigos, com a família, e depois de tocar. Um reconhecimento cada vez maior e foi uma coisa positiva.
A partir daí eu fui conhecendo algumas pessoas, outros músicos. Teve um DVD que Paulo fez na F5, na época era F5, e tinha algumas participações. Uma delas era com unha pintada, que no tempo já estava começando a crescer aqui na região. Na época era só aqui na região da Salgado, Lagarto, Tobias, Simão Dias. Já tinha um nome muito bom, já estava ganhando uma proporção bastante grande. Aí a gente se conheceu no dia, pegou amizade, aí eu sempre mantive contato com eles. De Paulo Santos, eu fui tocar com o Moacir Rocha, de Buquim, que estava com um projeto também a nível estadual, que Edivar e Cris Santos, os dois estavam empresariando, o Moacir, e fez um trabalho legal com ele. Teve o período bom, que tinha muitos shows, a gente tocava muito, mas como toda banda tem aquele período que dá uma baixa também. E com isso, aos poucos eu fui abrindo a mente e vendo que só a música só com a música eu não ia alcançar aquilo, né, que eu queria. E procurei fazer outra coisa também, só com a música assim, com palco, tocar em palco. Tipo, fazer parte só de um nicho da música, que a música tem vários, tem um músico de palco, tem um músico de eventos, casamentos, tem o professor de música, tem um músico de estúdio. Aí eu comecei a olhar por outras possibilidades e recebi um convite de um DJ em Aracaju, o Marcos, da gente fazer um projeto. Ele tinha visto um projeto de unir sax e música eletrônica. Aí conversamos por telefone mesmo. Marcamos um dia da gente fazer esse som já valendo mesmo, já era um evento que tinha encontrado em Aracaju. Eu sempre nervoso nessas experiências, mas deu bastante certo. E tipo, de lá para cá a gente sempre vem fazendo alguma coisa também junto, sempre tem um trabalho junto. Junto com esse novo projeto, eu quis também me aperfeiçoar na música e fiz um curso técnico no conservatório, com duração de 4 anos, e investi mais em mim, investi mais em conhecimento, sempre fazendo isso. Voltei a tocar com Paulo Santos, saí de Moacir, voltei a tocar com Paulo Santos. A gente estava fazendo uma quantidade legal de shows. Aí, só que com o tempo, mais uma vez, tem aquela baixa. Aí, Helder, que é sanfoneiro de Paulo, um amigo meu, músico também, montou um projeto dele com banda. E a gente começou, eu fazia serviço para ele, fazia o CD dele. Aí ele chegou, me chamou, a gente estava fazendo um projeto junto. Aí foi que eu recebi o convite para fazer parte de Unha Pintada, que, como eu disse, na época de Paulo, eu tinha conhecido ele no DVD, no projeto do DVD que Paulo ia fazer. Eu conheci ele, conheci os irmãos. Aí a gente pegou uma amizade, sempre tinha contato. E um irmão dele ligou para mim, perguntou com quem eu estava tocando e me disse que queria, tocando na banda deles, que gostava do meu trabalho e queria. Aí a gente fez alguns ensaios e no final do ano passado eu fiz uma viagem para São Paulo, fizemos show lá. Esse ano já gravamos um EP que mensalmente tem um clipe no YouTube aí, uma música nova, um lançamento. E dessa forma, assim, tocando numa banda, tocando com um DJ, fazendo uma gravação, tocando em um casamento. É dessa forma que há 17 anos que eu vivo exclusivamente da música. Tem outras áreas, mas a música é o que me norteia, que diz para onde eu vou. É o meu sol. Como você diz aí, né? Fechou? Fechou.